Olá, hamster! O mundo das criptomoedas é cheio de possibilidades, mas descobrir como trabalhar em conjunto, tomar decisões e construir algo incrível pode ser um desafio. Entre na DAO, seu clube descentralizado e movido à criptografia. Pense nisso como um grupo de hamsters correndo em uma roda compartilhada. Em vez de um dar as ordens, todos no clube têm uma palavra a dizer sobre a direção em que a roda gira em uma abordagem de gerenciamento de baixo para cima. Um conceito que está se tornando cada vez mais necessário à medida que organizações centralizadas, como a FTX, destacam a necessidade de agentes mal intencionados que detêm muito poder em um espaço que deveria ser mais descentralizado. O Academy desta semana explicará o que é uma DAO, como ela funciona e 5 dos exemplos mais notáveis da história. Let's go. Aqui está o detalhamento. DAO significa Decentralized Autonomous Organization, ou Organização Autônoma Descentralizada, e é uma entidade sem liderança central, governada por uma comunidade organizada em torno de um conjunto específico de regras. Uma descrição mais divertida de um dos fundadores da DAO? Um bate-papo em grupo com uma conta bancária. Ou um flash mob financeiro. Até hoje, esses modelos autônomos são altamente influentes no uso relacionado à blockchain, e você ainda pode encontrar em primeira mão nas plataformas DeFi. Eles até se uniram para formar organizações, incluindo empresas e organizações sem fins lucrativos. Sim, este Academy pode exigir mais do que uma mordiscada. What? Oh. Portanto, até o momento, estamos acostumados a ver empresas apoiadas por status legal, como hamsters em um local com uma parede sólida e segura ao redor. Mas uma DAO, lembre-se, é mais como um grupo de hamsters correndo junto em uma roda. Mas aqui vai uma pergunta. O que acontece se um grupo de hamsters decidir correr solto sem nenhuma estrutura ou coordenação? Caos, certo? As DAOs resolvem esse problema executando contratos inteligentes, que contêm as regras da organização e todo o seu armazenamento. Como tudo é transparente, as regras não podem ser editadas por capricho, nem são ocultadas da população como um todo, como acontece em uma empresa privada. Para levar as coisas adiante, isso significa que os membros da DAO teriam que criar uma proposta e solicitar uma votação, que seria então apresentada a todos os membros com direito a voto. Após a votação, o contrato inteligente poderia calcular o voto, algo que pode ou não ser automatizado. Pense nisso como rodas de hamsters automatizadas que giram somente quando o grupo concorda. Esses scripts digitais poderiam, se programados, ajudar a tomar decisões assim que houvesse votos suficientes. Se a decisão for acordada e o contrato inteligente permitir isso, a ação também poderá ser executada automaticamente em resposta à votação. E é claro, se a proposta não obtiver o apoio necessário, a roda permanecerá parada. Aqui está outro exemplo. Um grupo de hamsters, membros, propõe mudanças na forma como os tokenomics da blockchain funcionam. Talvez eles queiram aumentar o suprimento circulante de moedas, queimar alguns tokens de reserva ou emitir recompensas para os detentores de tokens. Se houver votos suficientes, o contrato inteligente entra em ação. Nenhum hamster precisa apertar o botão manualmente. Entretanto, para entender o verdadeiro poder das DAOs, alguns exemplos são necessários. Começando pelo topo. Uma das DAOs mais populares é a Uniswap. Atualmente, a maior parte da negociação de criptomoedas ocorre em corretoras administradas por uma empresa centralizada. Sim, estamos falando da Coinbase e da Binance. Nessas plataformas, os usuários deixam seus fundos no controle dessas entidades e permitem que um sistema tradicional de livro de ordens governe suas negociações. Em contraste, a Uniswap é uma corretora construída na blockchain do Ethereum, que é totalmente de código aberto e usa algo chamado Protocolo de Liquidez Automatizado, o que significa que os usuários podem listar tokens gratuitamente na corretora, sem taxas como alguns dos grandes players. Not bad, not bad. E, conforme as regras da DAO, qualquer pessoa pode se tornar um membro ao possuir um token Uni, o que dá direito a voto sobre como uma organização é gerida e administrada. É um pouco como fazer parte de um grupo de hamsters. Cada voto que você dá é um pequeno passo que ajuda a impulsionar toda a comunidade, mantendo a roda da governança girando suavemente. Isso nos leva ao segundo lugar. Decentraland. Trata-se de uma experiência social de realidade virtual estendida, tudo governado por uma DAO conhecida como Decentraland Foundation. Como uma organização sem fins lucrativos, ela garante que esse mundo digital seja controlado por seus usuários. O poder do voto é calculado exclusivamente com base na quantidade de manas, lands ou names que um usuário possui.
Portanto, quanto mais menas e provavelmente quanto mais envolvimento um usuário tiver na comunidade, maior poderá ser o seu impacto. Os usuários continuam a migrar para a Decentraland, provavelmente com base em um relatório de 2022 que destaca que os criadores levam para casa 97,5% da receita obtida no reino digital. E para onde os usuários vão, o resto seguirá. Desde então, a Decentraland chamou a atenção de marcas globais como Coca-Cola e Adidas, que a veem como uma oportunidade única de se conectar com públicos nativos digitais. É claro que nem todo projeto é vencedor. De fato, o primeiro exemplo de uma DAO não foi um sucesso estrondoso. Na verdade, a DAO foi hackeada devido a vulnerabilidades em seu código, e 60 milhões de dólares de Ether foram retirados de circulação. O projeto nasceu inicialmente em 30 de abril de 2016, com uma venda de tokens que distribuiu tokens DAO em troca de Ether. 150 milhões de dólares para 11 mil investidores, para ser exato. Com esses tokens DAO, os usuários podiam facilitar a votação sobre a alocação dos fundos coletados para diferentes empresas que precisavam de investimento. Então, pouco menos de 3 meses após seu lançamento, ocorreu o hack. No entanto, o que a DAO trouxe foi uma série de melhorias notáveis na segurança daquelas que se seguiram. Constitution DAO. Outra ligação aprendida foi com a Constitution DAO, que surgiu de uma brincadeira no Twitter e se tornou uma tentativa muito real de obter uma cópia da Constituição dos Estados Unidos. Para isso, um homem chamado Jonah e 30 outras pessoas formaram uma DAO e ofereceram a pessoas de todo o mundo a chance de doar com tokens People. Em troca da doação, eles ganharam o direito de fazer a cópia da Constituição. O projeto, que existia em 2021, desde então, tem sido considerado como uma DAO de propósito único. Em alguns aspectos, foi bem sucedido. Por um lado, mostrou que indivíduos com a mesma opinião podem se unir por uma causa comum e levantaram um capital significativo para dar lances na Sotheby's, cerca de 47 milhões de dólares, o que foi suficiente para participar dessa casa de leilões de alto nível. Pense em um grupo de hamsters se unindo para empurrar uma roda gigante juntos, cada um levando sua energia para o mesmo objetivo. O único problema? Eles perderam a licitação. Mas, no que diz respeito à transparência, o projeto compartilhou que havia disponibilizado os fundos para a comunidade mais uma vez. Este último pode ser um pouco menos preto e branco, mas alguns chegaram ao ponto de afirmar que a primeira DAO de fato foi o Bitcoin. Vamos dar uma olhada na história da origem. Na verdade, o significado de DAO pode ser atribuído a outro conceito: DAC, ou Corporação Autônoma Descentralizada. Pense nisso da seguinte forma: o Bitcoin é como um hamster rodando em sua própria roda, movendo-se constantemente e trabalhando sem uma autoridade central. A ideia de uma DAC era semelhante, uma organização que opera sem um gerente central, como um grupo de hamsters trabalhando em sincronia, cada um contribuindo para o objetivo geral. No entanto, o termo evoluiu desde os primeiros dias do Bitcoin, e agora uma DAO geralmente se refere às organizações implantadas como contratos inteligentes, e não à blockchain em si. Portanto, essa questão ainda pode ser debatida. Infelizmente, as DAOs ainda têm um pequeno caminho a percorrer antes de se tornarem perfeitas, como nenhuma tomada de decisão em grupo jamais será. Now we play the waiting game. Para passar de popular a convencional, a má governança e as tesourarias mal administradas ainda são vistas como grandes oportunidades. No entanto, as lições são importantes, e as DAOs de hoje ainda estão abrindo caminho para sistemas mais inclusivos em relação à abordagem tradicional de cima para baixo. Obrigado por participar do Academy de hoje. Não deixe de se inscrever e lembre-se, hamsters são poder. Um por todos e todos por um. Tchau!